Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no espaço Willy Martins, no Centro Critério, para mais uma palestra com a Ana Paulina. E tenho certeza que vai ser mais uma daquelas palestras maravilhosas, esclarecedoras. Eu quero dar as boas-vindas para vocês. Aproveitem bem esse tempo, que nós temos aqui com ela, um privilégio, uma alegria tê-la aqui e ter vocês conosco, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Tcharam! Ai, quanta surpresa, né? Se vocês não soubessem, não conhecessem, né? Ô, gente, é bom demais. O casal voltou! Uma salva de palmas quando chega. Os casais, quando vêm, é uma grande alegria. Quando eles voltam, o negócio é assim, assustador. Então, vocês são maravilhosos. Obrigada por vocês terem vindo mais uma vez. Vi você aqui, que tinha voltado a última vez, né? E temos hoje. Isso aqui está recheando de amigo. Eu fico muito nervosa, eu passo mal. Mas uma amiga maravilhosa, né? Doutora Ana, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Bora! Bora! E aí, preparados? Sim. Certeza! Vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, vocês querem que eu faça entradinha? Sim! Eu vou fazer entradinha. Eu tenho uma entradinha, Ana, você que é nova, tá? Eu vou lá, eu mesma me apresento e peço para que vocês humildemente entrem com, que eu entre aqui com uma outra energia. Então vocês podem gritar, vocês podem honrar, vocês podem me chamar de linda, e tá tudo bem. Tá? Então vamos lá. Recebam no palco ela, a blogueirinha da meia idade, Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana! Sempre uma emoção e sempre estamos espontâneos. Vocês sabem que eu estava preparando para vocês hoje esse momento, e hoje a gente vai ter algumas surpresinhas no meio do caminho e eu espero que vocês se entendam. E assim, base do meu processo terapêutico na clínica vem através da terapia da aceitação máxima, né? E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é a parte mais difícil de um processo clínico. As duas que estão ali atrás são psicólogas, elas passaram pela minha mentoria. É fácil aplicar isso, meninas? Não. É fácil levar a técnica e as pessoas se renderem? Não. Mas tem resultado? Qual a porcentagem? 100%. 100%. Então, toda vez que que eu entrego isso como fonte, como ferramenta terapêutica, eu tenho 100% de resolução do problema. Agora, nós temos um problema no meio do caminho. É fácil aceitar tudo? Óbvio que não! Se vocês disseram, é fácil. Eu ia dizer assim, então tchau, você já ascendeu, não precisa estar neste mundo, deve ser o seu espírito que está por aqui vagando. Não! É óbvio que é difícil. É muito difícil. Quem que já foi ofendido aqui? Quem quer trazer uma ofensa? Consegue? Tudo bem? Ofensa mesmo, gente, ofensa. Vocês viram que eu brinco aqui? Eu me chamo de blogueirinha da minha idade? Ai, que engraçado. Não, nem tinha contado para a Yara. A mulher que me chamou de blogueirinha da minha idade, recentemente, assistiu a minha palestra e adivinha, me admirou. Agora que eu lembrei, eu tinha até esquecido, viu como é bom aceitar? Olha aí, uma experiência 100%. Eu era produtora de humor, entretenimento, e a gente sabe aquelas coisas de permuta? Assim, ó, você deixa o artista
jantar aqui na sua churrascaria, e daí depois a gente divulga lá, na hora vocês já viram isso no teatro? Tem, né? Então, eu fazia esse rolê. Só que essa churrascaria especial, ela já era meu parceiro há muito tempo. E eu já estava crescendo nas redes sociais. E os meus primeiros fãs eram a minha equipe que fazia turnê comigo. Porque eu testava os Paranauê com eles, né? E eles achavam massa, porque eles não precisavam pagar terapia. Né? O Adenilson, por exemplo, amava. A Cal, que era da iluminação, ela amava também. Enfim. E o Adenilson chegou e disse, você já segue ela no Instagram? Os vídeos dela é muito legal. Quando ele falou isso, ela, como era dona do negócio, não sabia que eu, na verdade, já tinha ali uma parceria com ela. Com medo de que eu pedisse uma parceria. Afinal de contas, eu era produtora de conteúdo, ela já se defendeu. Mas uma blogueirinha da minha idade, isso tá na moda, né? Nosso amigo ficou azul. Ele falou assim, ai meu Deus, ainda bem que não é o outro chefe, né? Porque a gente, o ex-marido era bem mais nervoso. Eu respirei fundo, mas eu acho que eu fiquei tão sem graça. Sabe aquele momento que o chão sai assim dos pés? Aquele silêncio, que aquele momento faz cri, 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 ninguém fala nada. E daí, ela nesse momento, o garçom lá chegou, o garçom não, aquele é maître, né? O maître chegou e ela precisou sair. Naquele momento, o Denilson desse tamanhozinho, né? Então eu mais alto e ele assim, ó. Ai, eu não sabia. Enfim, houve um conselho muito, relaxa, imagina. Mas aquilo, sabe aquele soco no estômago, aquele mal-estar? Foi assim que eu fui pra casa. Mas aí o que eu fiz? E quer saber? Vai adianta, se for olhar pra verdade assim, eu sou meio blogueirinha. Blogueirinho não é o que escreve, coloca na internet, expõe e tem curtida, comentar, não é? E eu tô na minha idade, né? Eu já tô no par dos 40, né? Eu tô na minha idade, não deixa de ser verdade. E aceitei isso. E eu comecei a brincar com isso nas redes sociais. Ô, gente, o que eu sou hoje? Blogueiraça da meia idade. Blogueirinha nada, blogueiraça. E ainda bem que eu assumi justamente esse papel, né? E uma salva de palmas pro casal. Vocês não sabem, mas eles já chegaram atrasados justamente para essa entrada triunfal. Ela me pediu. Tudo esquematizado. Eu falo vocês, tudo de propósito. Mas só recapitulando, hoje a gente vai falar sobre aceitação máxima, terapia da aceitação máxima. E só eu estava contando para eles, né? Eu perguntei quem já tinha sido ofendido, alguns levantaram a mão. E como alguns ficaram aqui constrangidos, eu disse o dia que eu fui ofendida, que eu fui chamada de blogueirinha da meia-idade por uma dona de uma churrascaria, porque ela achou que eu estava querendo parceria lá na troca dos Paranauê pro evento e tal. Mas eis que, quando eu aceitei que eu era blogueirinha da meia-idade, é verdade, não era? Não era, como eu disse agora, né? Blogueiraço, porque agora eu sou blogueiraço. Mas ter aceitado que eu era blogueirinha da meia idade fez com que eu fizesse mais conteúdo, esse meu jeito divertidão e o fato de eu tirar sarro de mim mesma fez com que as pessoas se conectassem mais. Aí eu acabei de contar aqui pra Yara qual foi a nossa surpresa. Eu fui fazer um evento na churrascaria dela mês passado? Foi mês passado. Mês passado. O que ela pediu, gente? O teu Instagram. O meu Instagram, Brasil! Eu tinha até esquecido disso, eu nem sabia que eu tinha preparado isso. Ou seja, 100% das vezes, 100% das vezes que você trabalha a terapia da aceitação máxima, você sempre vai ter sucesso. Porém, nós vamos ter um probleminha no meio do caminho. E é essa sujeirinha que eu vou tentar tirar hoje. Ok? Bom, é difícil por dois fatores, tá? Primeiro, desde que a gente é pequeno, a gente não conhece o mundo de verdade. Vocês sabiam disso, tá? Sabiam disso?
conhecemos o mundo de verdade. Nós conhecemos o mundo através dos olhos dos nossos pais. E como eles veem o mundo. Agora que vocês estão começando a reconhecer o mundo. Alguém está começando a reconhecer o mundo com os próprios olhos? É novo, tá? Sabe, já ouviram falar da crise da meia-idade? Quem está na meia-idade aqui? Olha o seu jovem. A crise da meia-idade, ela começa porque eu começo a ver. Eu começo a enxergar o mundo com os meus olhos, sabia, Anitta? Mas você já passou um tempinho, né? Você já está enxergando um tempinho na vida, né? Que maravilha. Com todo o respeito, né? Continua uma Barbie oriental. Isso. A crise da meia-idade nada mais é do que eu começo a ver. Eu começo a entender que aquilo que minha mãe e meu pai falou, tem algum desvio aí, tem alguma coisa errada. Só que o que acontece? Essas crenças, as famosas crenças, aquilo que a gente acredita que foi passado dos nossos pais, que também enxergaram através dos nossos avós, são o que nos paralisa. E a gente não consegue aceitar. Alguém consegue aceitar uma ofensa e fica quieto? Por fora a gente fica. Por fora às vezes a gente, mas por dentro é muito difícil. Agora, quero trazer uma coisa para vocês bem importante. Terapia da aceitação máxima não significa que você tenha que aceitar ofensa e ficar quieto. Não é isso. A terapia da aceitação máxima é o que é que você vai fazer com o que ficar dentro. Isso é mais importante. E antes de você jogar para fora, como é que você vai trabalhar aquilo que chegou dentro? Não tem a ver com fico passivo diante da vida. Muito pelo contrário. Quando eu aceito tudo que a vida tem me oferecer, eu sou passivo ou sou ativo? Passivo? Super ativo. Porque quando eu aceito, por que eu sou ativo? Porque eu vou ter que enfrentar. Porque eu vou ter que aceitar que eu tenho toda a habilidade possível para enfrentar. Aceitar tudo que a vida tem a te oferecer, na verdade, é uma postura ativa. Sabe o que é passivo? O passivo é justamente o automático, ou você ficar resistente. Todo mundo acha, né? Não, eu vou ficar resistente, eu tenho ali a minha ideia, a minha crença, é intocável. Na verdade, isso é passivo. Por quê? Porque você está com algo velho que você carrega e não está aberto para aprender. Vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que é muito difícil pensar assim. Mesmo porque depois que a gente assiste divertidamente, lembra que eles têm lá os momentos de valores e virtudes? Quando a gente trabalha na terapia da aceitação máxima, a gente não abandona o nosso pacote de valores e virtudes. Mas eles, o que acontece? Quando você trabalha a terapia da aceitação máxima, eu aceito algo. Eu vou o quê? Deixar este algo acontecer na minha vida e vou usar a minha potência para resolver. Mas eu vou usar a minha potência, que a gente chama de mojo, usar o meu mojo para resolver através do quê? Do nosso pacote de valores e virtudes. Gente, isso fez sentido? Vocês sabem o que é mojo? Dá pra gente fazer um só de mojo e nojo. Vamos fazer a pergunta. Depois eu faço a pergunta. Mojo é uma energia interna positiva que brota em você para que você externalize para fora, para que você opere no agora. Então, quem trabalha no mundo, né, corporativo, o mojo, a minha vontade de fazer a coisa acontecer e tá ali, isso é mojo. Agora tem o contrário, que é nojo. O nojo é tipo, meu Deus, eu tenho aqui mais um dia,
Meu Deus, eu não tenho forças de onde tirar para aguentar aquele chefe. Nojo. O mojo é o contrário. Quem tá... Não vou fazer essa pergunta não, mas eu tenho certeza que a relação de todos aqui estão em mojo. Certo, casais? Cuidado, vocês têm que ter muito cuidado na hora de responder, gente. Eu tô aprendendo com vocês, né? Algumas perguntas eu não faço mais. Esse meu da DR, eu não estou contribuindo. Bom, essa é a primeira pergunta, é muito difícil. Terapia, gente, depois no final eu vou dar para vocês alguns autores, para vocês, todos eles aplicaram a terapia da aceitação máxima. São um dos maiores autores de alta performance, autoconhecimento do mundo. Então, assim, não é coisa que surgiu da minha cabeça, tá? Inclusive, tem um que eu já deixei da última vez e eu vou reforçar aqui. Homens. Todos os homens, principalmente, tinham que ler, tá? Bom, é o seguinte. Para finalizar essa parte do que é difícil, a gente está virado para fora. A gente está preocupado com as circunstâncias externas e não com o nosso mundo interno. Então, como é que eu vou aceitar se fora está acontecendo tal coisa? Se fora as coisas estão no meu controle? Se fora aquilo que eu acreditava que era bom não deu certo? Por exemplo, hoje vocês se programaram para vir aqui, correto? Com todo respeito. O casal que chegou atrasado. Vocês tinham planos para chegar aqui que horas? Atrasado mesmo? Então tudo deu certo. Ele ficou com inveja que você sempre sai, daí volta e... Eu não falei, gente, eu faço leitura de campo. Ok. Alguma coisa saiu fora do prumo hoje, na vida de vocês? Alguém? Oh, gente, que hoje é feriado, né? Eu peguei um dia também que não ajuda, né? Bom, vamos lá. Eu e a Yara aqui, né? Nós fazemos a transmissão para o YouTube, lembra? Todas as nossas são transmitidas, gravadas, né? Hoje, infelizmente, a gente teve um problema no microfone, no transmissor. Da onde que ia vir a fonte do nosso sofrimento? A fonte do nosso sofrimento ia vir se a gente estivesse focado no fato de que a única forma para eu poder entregar algo bom para vocês era estar gravando. E aí eu ia ficar em muito sofrimento, eu ia entrar com uma energia baixa. Se eu entro com uma energia baixa, eu não conecto vocês não voltam na próxima vez. E daí o que acontece? A minha atenção, se ela foi fora, ela vai crescer e vai virar um efeito dominó de coisas ruins fora. Por quê? Porque a minha atenção estava direcionada para fora daquilo que eu esperava. Yara, vamos soltar? Vamos. Respiro, viro para vocês, gente. Só vou ali. A nossa Barbie amada tira sarro de mim antes que eu ia meditar e ela acertou. Fui cuidar do meu mundo interno. Porque o mundo externo, o que eu posso fazer? Não vou ter como arrumar um outro microfone em 15 segundos, não é verdade? Quando eu mudo, o que está dentro, tudo muda fora. Vocês nem perceberam que eu estava sem microfone hoje, né? Percebeu? Bom, observador. Bom, segunda coisa. Vocês são sortudos. Vocês sabem que vocês são sortudos? Sim. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que vocês estão num planeta que será para ser um planeta? Sim, eu pulei muitas aulas de geografia. Ou educação artística, né? Nosso planeta, ele é perfeito em dimensão, densidade, para que a gente possa habitar do jeitinho que a gente é. E a gente ainda acha que coisas, e a gente não consegue, muitas vezes, contemplar a perfeição que é uma flor. Isso é o meu momento menina. Aí os meninos, eu já não sei o que vocês contemplam, né? Não sei, a aerodinâmica de um xixi que
vai. Isso pode ser um contemplar, né? E vocês devem contemplar muito mal, porque sempre vaza aqui. O negócio é um buraco enorme. Mas aí eles falam sempre o quê? Tenha um e pratique. Eles não falam isso pra gente? Eu escutei muito isso. Bom, nós somos sortudos, mas não estamos atentos. Por quê? Porque estamos mais preocupados com as caixinhas que ensinaram pra gente de como a gente seria e ficaria confortável dentro das situações sociais. Se as coisas saem um pouquinho fora do que a gente entendeu, que a gente criou expectativa e foi construindo desde pequenininho, nós esquecemos da sorte que nós temos o tempo todo. Por isso que o Poder do Agora, alguém já leu esse livro? Eckhart Tolle. O Poder do Agora é um dos maiores best-sellers do mundo. Se você ler aquele livro, você vai falar assim, não, gente, sério? Sério. O Poder do Agora, ele traz justamente isso. Quando você sai e tira a sua atenção de todos os fragmentos externos e volta somente para o teu agora e a tua concentração para o teu agora, tudo muda. Inclusive, essa é a base para a terapia da aceitação máxima. E agora, por que o agora é tão importante? Porque o agora não dá espaço para isso aqui, ó. Bugiganga. Quem gosta de guardar coisas aqui? Ai, Gustavo! Gustavo nunca mais vai guardar as coisas agora. Ele gosta de guardar bugigangas? Não, ele quer que eu levante a mão também. Eu não falo, gente, para a dona Jandira não fazer falta, tem que vir casados. Pode ser aquele parafuso que um dia eu vou usar. Aquele parafuso. Eu Você usa o parafuso? Não, compro outro novo. Eu compro outro novo, mas eu não uso o velho. Nós guardamos bugigangas emocionais. Por quê? Porque lá no que ensinaram pra gente das nossas crenças, nós vamos guardar aquilo, porque preste bem atenção, se a gente abandonar as nossas bugigangas, a nossa tristeza emocional, o nosso medo, a nossa insatisfação, quem é que nós vamos ser? Vocês já entraram na casa de um acumulador? Já? Terrível, né? Sabe o que essa pessoa se chama a síndrome de... Meu Deus, esqueci. Não é Diógenes, exatamente. É a síndrome de Diógenes. Essa síndrome, se você conversa com essas pessoas, todas elas, se você começar a conversar, elas guardam mágoa de alguém. E sabe o que é mais incrível? Por que elas vão guardando as coisas? Porque elas são tão dominadas por aquele sentimento de mágoa que ela não percebe, porque aquelas coisas de alguma forma lembram um pouco de afeto. E daí o que acontece? Aquele papel, naquele momento eu estava em tal lugar. A pessoa fica tão perdida no seu estado de sofrimento e o que fizeram com ela, que aqueles objetos ocupam espaço de afetividade. Aquilo eu posso controlar, aquilo eu tenho. E a pessoa simplesmente não vê o que está acontecendo ao redor dela. É o que a gente chama de cegueira emocional. Eu atendi um homem durante 3 anos, fazia parte dos atendimentos que eu não cobrava para poder, enfim. E ele ficou durante 3 anos, ele melhorou muito, eu consegui tirá-lo daquela casa, mas o dia que ele estava se despedindo da casa, ele resolveu me mostrar. Gente, eu não consegui segurar o choro, porque era humanamente impossível um ser humano morar lá. A casa, sabe essas casas, essas construções antigas em que as pessoas vão entrando dentro, que tem nos centros assim da cidade? Era uma cidade daquele tipo, na periferia de Santos,
muito grande, mas ela parecia um mausoléu com sujeira em tudo quanto é lugar. Os pisos, assim, as ripas tinham brechas desse tamanho, entrava calor, era uma coisa assim. E ele falou: Dona Ana, lembra o quanto eu bati o pé dizendo que a cegueira emocional, ele era muito inteligente, tá? Muito inteligente. Pensa num homem inteligente, só que inteligente intelectualmente, não emocionalmente. E ele dizia: eu já procurei em tudo quanto é lugar, não existe esse termo cegueira emocional. Mas eu falei: não existe. É da minha prática clínica. Cegueira emocional é quando eu estou envolto com tantos pensamentos ruminantes, de sofrimento, de frequência baixa, que eu não consigo ver a realidade. Cegueira é isso. E quem é que dá esses pensamentos? Vocês estão vendo aqui faz tempo. Quem é que fica com o pensamento ruim? Ah, vocês maravilhosos. É ele que deixa a gente cego emocional. Quando ele foi fazer o tour, ele falou: Dona Ana, agora eu vejo. Esse homem comprou um apartamento, saiu daquela sujeira, arrumou o apartamento dele, mas toda vez que ele estava preso e não aceitava as coisas, o que começava a acontecer no apartamento dele? Os objetos voltavam. E daí qual foi a prova para ele poder voltar a ver? Toda vez que a gente começava a sessão, ele pedia para que eu andasse com ele pelo apartamento. O senhor não veio. Essa é a minha maior dificuldade, tá, gente? Na terapia da aceitação máxima. As pessoas não conseguem ver. A primeira coisa, você nunca vai mudar o outro, gente. Nunca. Vocês conhecem a minha mãe, né? Um dia eu já tentei mudar minha mãe. Quando eu comecei a ser psicóloga, não aceitava, de jeito nenhum. A minha mãe, gente, minha mãe é um ser diferente. E ela sabe disso, né? Às vezes eu levava as pessoas na minha casa, gente, a minha cozinha era um corredor, sempre foi, né? Lá na casa dela. Ela vinha no cantinho e soltava um pum. Ela faz isso, vai lá, ó. Ela faz isso ainda. Pensa eu jovem, né? No auge, levava os meus amigos da faculdade, o apartamento já era simples, eu tinha uma mãe pedorrenta que falava problema. Onde já se viu eu, uma das alunas mais inteligentes da sala, que pirraia, olha a crença que eu tinha, olha que sofrimento que gerava pra mim. Agora, o dia que eu aceitei a minha mãe, ela faz mais sucesso do que eu na internet. As pessoas pedem pra vê-la. Ô Paula, tô aqui no mercado. Eu falei: o que foi, mãe? Tô com a tua fã. Ela dizendo que fazia assim: tô aqui com ela, eu liguei pra ela. Mãe, como assim? Ela me reconheceu do seu negócio. Ela disse que gosta muito de você. Ela achou que eu sou mais linda pessoalmente, né? Eu cresci, ela cresceu. E ela vai mudar, ela vai deixar de soltar pum, Anitta? Óbvio que não! Já não é mais discreta, ela passa antes lá na minha casa, passa meu perfume. Bem safadinha. E é isso. É isso. Então eu não vou mudá-la. Ela não vai deixar de soltar um monte de bola fora. Hoje, na despedida lá, que elas foram viajar, foi: saiba, filha, que a filha que teu pai mais amou foi você, minha irmã do lado. Não vai mudar. Minha irmã: vamos, mãe, vamos, porque já pensou se ela não aceitasse o sofrimento? Poxa vida, eu não fui amada. Minha mãe, pai amava todas, a diferença, naranã, naranã, naranã. A Pri: vamos. Se eu não aceito, eu gero sofrimento. Se eu quero mudar o outro, se eu quero pedir para que ele me ame, não adianta, eu vou gerar sofrimento. A Pri fala que às vezes detesta ser minha irmã, pelo fato de eu ser psicóloga. Ela terminou recentemente um relacionamento e a gente estava conversando, e eu trabalhando com ela a terapia da aceitação máxima de um jeitinho mais light. Aí hoje no café ela disse: como é que funciona? Eu falei: você tá bem, né? Ela terminou o relacionamento dela recentemente. Aceitei, não posso fazer nada. Vou obrigar uma pessoa a me amar? Mas olha que maluco, quando você falou pra ela
eu comecei o quê? A ver. Paula, é assim que ela me chama. Paula, ele não me amava desde o começo. Esse é o problema de você não aceitar. Ela começou a ligar os pontos. Ele fazia isso, ele não fazia aquilo, ele não fazia aquilo. Mas olha só, a hora que eu aceitei, eu fiquei mais tranquila. Me arrumei e não vai acreditar, tem um menino bem mais jovem e bonito atrás de mim. A minha mãe lá da cozinha só deu-me um salto, não peidou. E toda a faceira que agora está mais tranquila. É isso, gente. 100% das vezes funciona. O problema é que a Sanskara o que é? É ferida do sofrimento de situações externas. A Sanskara é a ferida, é a bujiganga que a gente guarda dentro. No final, eu vou trazer para vocês uma frase que vocês não vão gostar muito, mas se vocês entenderem isso, tudo vai mudar. Bom, quando nós guardamos bugigangas, geramos muita resistência. Aqui eu quero te dizer uma coisa. Antes de entrar na resistência, sabe por que a aceitação máxima é tão poderosa? E aqui em nível, e aí não sou eu que estou falando, é a neurociência. Quando você aceita, você libera noradrenalina, ocitocina, serotonina, tudo que vai fazer com que o seu cérebro saia do estado, do estado de luta ou fuga. Quando vocês estão resistentes, o que acontece? Teu corpo libera muito cortisol. A tua amígdala, ela é ativada. Quando a amígdala é ativada e você está vivendo num estado de sofrimento, ela tá o quê? Ela ativa todo o a tua região aqui do hipocampo. Aqui, nessa região, dor e prazer está muito perto. Olha que maluco, você começa a ter prazer na sensação contínua de dor. Fica em estado de luta e fuga contínuo. Por quê? Porque essa região posterior, ela fica mais ativada e o teu moicano da autoconsciência, que é responsável pela tua autorregulação emocional, ele fica confuso. Por isso que ele gosta de ficar pensando naquelas coisas ruins. E daí, só que quando essa circuitaria está mais ativa, o teu corpo, que é muito inteligente, vai fazer o quê? A tua área pré-frontal vai ficar o quê? Em déficit. E daí você vai fazer o quê? O famoso agir por impulso. Sabe qual é o problema desse esquema aqui? Você pode permanecer dias, meses, anos assim. E por conta disso, só que tudo isso por quê? Porque o que é que mantém esse estado de luta e fuga contínuo? A resistência. O processo psicológico da resistência. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas na depressão, dos 9 fatores, apenas 2 têm a ver com questões físicas. Todos os outros 7 são processos psicológicos. Todos. 2. Um é genética e o outro é questão bioquímica. Todos os outros 7 são processos psicológicos. O maior problema da depressão? Resistência. Inclusive, né, o outro tema que eu tinha dado para vocês, a história que o teu grupo está contando, a base inicia por aí. Ok? Só que olha que maluco. Olha que maluco. Sabe esse esquema de luta ou fuga que o cérebro faz? Se você ficar muito tempo com isso, sabe o que ele vai entender? Que é normal. Que esse é você. E daí sabe o que é mais maluco? Ele vai ficar nesse modus operandi. Sabe por quê? Porque ele é programado para ser econômico. Então eu fico onde eu conheço. Eu vivo lutando com a vida. Eu vivo lutando, na verdade, com as situações da vida. Essa é o grande paradoxo da mente humana. Ela pode te tirar desse lugar, mas ela também pode te manter. Quando eu aceito tudo, eu não vou ter processo psicológico para retroalimentar esse sistema.
E, inclusive, eu vou ter uma força química para dar esse... Okay? Vocês vão fazer isso hoje, aqui. Ai, gente, hoje, inclusive, eu tenho um experimento. Eu preciso de 2 pessoas. Já tá tudo pronto aí, Yara? 2 pessoas. Tan, 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 tan. Eu vou fazer. Eu tinha que colocar aqui uma musiquinha pra vocês, pra né, quem vai vir aqui na frente. Ninguém mais quer vir, né, Anitta? Todo mundo com medo de mim. Ah, você vai vir, Guilherme? Uma salva de palmas para o Guilherme. Quem vai me acompanhar? Ah, eu tava com receio. Uma mulher vai nos representar. Ok. Bom, é o seguinte. Vocês dois vão tirar para o ímpar. Quem ganhar vai ter a opção de escolher uma vida com resistência, aliás, uma vida com resistência e uma vida com aceitação máxima. Ok? Claro. Certo? Ok, as mulheres ganham. Então, o que você vai... você tem aí a tua oportunidade na tua vida ou a resistência ou a aceitação máxima. Aceitação máxima. Muito bem, ela é inteligente, né, gente? E você com a resistência, correto? Então, beleza. Só a minha equipe está terminando lá de preparar a grande surpresinha. Já aceitei a resistência. Você aceitou a resistência? Muito bem. Muito bem. Mas, enquanto a Yara prepara lá pra gente, alguém tem uma pergunta por enquanto? Da vida, do quanto é difícil. Gente, é difícil, tá? Principalmente no luto, por exemplo, aceitação máxima. Porque no luto a gente tem os lutos, né? Não só o luto daqui, deste plano, mas o luto do meu eu, da minha história, das expectativas. E por quê? Porque a gente acha, justamente por causa do apego que a gente tem com esse tipo de energia e com as nossas crenças. Só que energia é a única coisa que não morre. Vocês sabiam disso? Energia é a única coisa que não acaba. Energia, ela transmuta. Exatamente. Então, pronto. Você colocar um pouco de água ou não? Eu acho que é sofrimento, né? Então, se é sofrimento, não dá pra ficar. A vida não diz assim, começa. Resistência e aceitação máxima. Calma. Eu acho que vai precisar. Um pouquinho. Esse aqui. Um pouquinho, então ok. É o seguinte. Nossa. E não pode tomar água depois. Bom, é o seguinte. Cada um dos integrantes. Não pode. Cada um dos integrantes está recebendo um shot. E é um shot matinal, tá? Então, assim, é bem saudável, por sinal. Só que é muito longe de ser gostoso. Os ingredientes. Ó, vou lavar minha mão! Cara, se dá um fedor. Não, mas não, vamos explicar por que eu vou lavar a mão, né? Assim, tem limão, por isso que ela vai lavar a mão, porque senão vai manchar, tá? Então tem limão. Você lembra que eu já queimei a mão, né? Gengibre. Cúrcuma, matcha, pimenta do reino, psyllium, que mais? Cravo. Açafrão da terra. Cheira bom. Bom, é o seguinte. Primeiro, o que vocês querem que vá antes? Vamos primeiro a resistência. Vamos lá. Não, tudo bem, é uma experiência. A resistência. Você pode começar, só que você não pode beber. Tá. Você viu que você recebeu uma colherzinha? Sim. Então, é aos pouquinhos.
Já provei coisa pior, eu gostei. Não, ok. Eu falei pra você que a gente tinha que colocar umas gororobas diferentes. Eu falei, mas tudo bem. Mas vamos lá. Digamos que esse é um sofrimento. Isso não é um chocolate, correto? Eu vou te dizer que eu não como chocolate. Ok, isso não é um filé mignon. Tá bom. Isso não é um filé mignon, ok? Então, não seria muito melhor. Continua. Ah, tá, perdão. Você pensou que. Digamos que isso estivesse muito ruim. Uhum. Não seria muito mais fácil a gente resolver de uma outra forma? Sim, não. Não comer? Mas se você fosse obrigado a comer, para ficar saudável, por exemplo? Porque só tem coisas para serem Ah, saudáveis. foi de uma vez, né? 10. Então, continue comendo. Agora, já que a saída é tomar de uma vez, nossa, no final das contas, pior que ficou mais fácil para eu, porque o negócio tá. Agora, a nossa querida aceitação máxima. Vamos lá. Em um gole. Em um gole. Em um gole, aceitação máxima. Um gole. Bora lá, aceitação máxima. Bora, mano. Por isso que chama Bora, shot. Bora, vai. Bora, você pediu aceitação máxima. É ardido, olha lá. É ardido. Maiara. Foi? Passar a próxima. Tive. Então, às vezes, foi mais um dela. Também é extrovertido, dividir. Vocês viram que a Mari ardeu mais? Dói mais, gente. Aceitar mais, dói mais. Então tem aí. Acabou? Mas nesse último momento, assim, como é que isso acabaria logo? O que ele respondeu? Foi de uma vez. Vai de uma vez. Quando eu aceito, trabalho a aceitação máxima, é óbvio que vai doer mais. É óbvio que isso vai ser contra gosto. Vocês viram que na segunda ele estava acostumado? Nós acostumamos com o sofrimento. Era agradável? Não estava. Ok, vamos lá. Finge que estava ruim. Nossa, horrível. Então, não seria melhor um gole a mais? E no começo, no começo você até estranhou, mas depois você não foi se acostumando? Esse é o problema do sofrimento. Você vai se acostumando, você vai se identificando as colheradas, mesmo que seja Você desconfortável. fica dessensibilizado, né? Exatamente. E você passa a se identificar com esse estado. E como fazer para sair disso? Olha, pergunta de milhões. Primeiro, uma salva de palmas para os meus. Tadinha da Maia, amiga. A hora que você veio, eu falei, depois de jeito. Mas nos representou bem. É fácil aceitar tudo na vida, Anitta? Ok. Quem quer responder para mim? Porque ele disse assim, a pergunta de milhões. Como é que eu faço? Como é que eu faz a pergunta? Você fica dessensibilizado de estar te atacando, ou tá te incomodando. Você volta a se sensibilizar de novo. Você tem coragem de mudar. Você tem coragem para aceitar e fazer diferente. Gente, é simplesmente aceitar. Eu não precisei mudar e aceitar minha mãe. E assim, aceitar, Guilherme, com o que você tem no teu agora. Gente, não tem muito o que fazer. Não tem muita... não tem... Veja, quando nós estamos acostumados com a dor, nós ficamos na escala das emoções, numa mesma emoção. Sempre o que? O medo. Nós não sabemos.
escala das emoções, toda vez que eu não aceito e que eu resisto, eu estou aqui embaixo. Ou eu estou com vergonha, me sentindo culpado, apático, triste, com medo, com desejo das coisas, com raiva e com orgulho. Inclusive, eu sempre falo para vocês, eu mostro isso aqui para vocês, vocês querem ver o dinheiro de vocês indo embora, vocês querem ver a vida de vocês patinando, fiquem aqui na escala das emoções. Eu já falei para vocês que eu atendi um empresário que falou que imprimiu no escritório dele e ele nunca mais esqueceu disso. Quando você está aqui, você não consegue, você se identifica com o sofrimento e você não sai. Você quer ganhar dinheiro, você passa, você falou assim, coragem. Você viu que coragem nem é uma frequência alta? Não. Vocês viram que neutralidade é mais alto? Se uma situação ruim vem na sua vida e você simplesmente não dá nome para ela não é boa nem é ruim, ela só é o que é. Você é mais corajoso do que qualquer coisa. Você vai para a neutralidade. Quando você fica neutro, opa, calma aí. O que aconteceu comigo não é bom nem é ruim, só é o que é. Eu passo a ter boa vontade. Quando eu fico com boa vontade, eu passo a aceitar as coisas como elas são. Quando eu aceito as coisas como elas são, eu passo a ficar racional. Vocês lembram? A minha circuitaria da área pré-frontal, a executiva, volta a funcionar. Aí o que acontece? Eu passo a ter amor pelo processo. Com amor pelo processo, eu fico alegre. E daí eu tenho paz. E quando eu tenho paz e eu entendo que tudo que aconteceu comigo foi perfeito, eu sou uma pessoa iluminada. Alguém já experimentou iluminação aqui? Vocês não precisam ir lá com os monges, tá? Alguém mais? Que momento que você foi iluminado, mulher? Consegue compartilhar? Eu tive uma cassação da minha licença por 6 meses e durante esses 6 meses eu foquei numa outra questão e deu tudo certo. E quando eu terminei, eu tinha a minha licença e uma outra certificação que eu tive. Só que durante esses 6 meses eu não fiz mais nada sobre isso. Quando eu terminei, eu falei, ó, não fiz nada. A iluminação, ele é um estado de completa aceitação e perfeição do todo. É quando eu estou totalmente conectado com tudo aquilo que me aconteceu e acontece, independente das circunstâncias. Você pode conquistar isso todos os dias. Todos. E não sou eu que estou dizendo. É o Singer, tá? Autor do livro A Entrega Incondicional. Depois, quem se interessar, eu posso mandar todos os autores que falam sobre isso, tá? A gente está falando aí de Joe Dispenza, Tony Robbins, o Chopra, Michael Singer, Eckhart Tolle, Dom Miguel Ruiz. Eles vão mudar um pouco a nomenclatura, mas basicamente todos eles falam. Aceita que dói menos. É o velho aceita que dói menos. Para poder parar de doer, passar rápido, você vai ter que tomar banhos. Gente, não tem como. Você não vai mudar o outro. Você não vai mudar a situação com as. A única forma que você tem de mudar a situação é você mudando seu estado interno. Quando você muda seu estado interno, você muda as suas ações. E das suas ações é que a realidade vai entrar. Começa dentro. Yara, vamos lá? Veja, eu queria que você... Agora a gente vai fazer um momento, para finalizar, eu gostaria que vocês, quando vocês estiverem num momento muito difícil da vida de vocês, semana passada eu trouxe para vocês o caso da Lady Gaga, né, que
escancarou para o mundo a terapia dela. Ela estava perdendo a carreira, ela estava perdendo a vida, porque ela já estava com problemas psicossomáticos graves. E a medicação pesadíssima psiquiátrica que ela estava tomando. E quando ela foi apresentada a terapia da aceitação máxima, ela se rendeu. E quando ela se rendeu, as coisas voltaram. O que acontece? Quando a dor vem e eu fico resistente, eu não consigo dar espaço criativo para soluções de problema. E eu passo a me identificar com a dor e meu corpo corresponde exatamente no mesmo nível, inclusive no órgão que precisa representar aquilo que eu estou guardando, a bugiganga que eu estou guardando. Quando ela começou a aceitar que ela era doente, quando ela começou a aceitar que a terapia medicamentosa dela era pesada, quando ela começou a aceitar que não tinha cura, porque ela tinha uma resistência, não, imagina, eu vou curar, não, que não tem cura, que ela ia ficar assim pro resto da vida, o que aconteceu? O tratamento, ela cortou pela metade e ela voltou a cantar. Por quê? Porque quando ela aceitou, todo o sistema nervoso dela, primeira coisa, mudou. Ela começou a se render, saiu das emoções densas e subiu na escala das emoções. Parece mágica, mas não é. Porque no começo a gente já disse o quanto é difícil. Tá? Quando vocês passarem por um momento muito difícil na vida de vocês, o caminho é voltar para casa. O caminho é um movimento interno. E hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que vocês não fazem e que é justamente a resposta. Simples assim, difícil. Fechem os olhos de vocês. A gente vai colocar uma música. O pastor e a pastora vão estar ali fazendo umas movimentações, mas eu queria que vocês só relaxassem o corpo de vocês. Eu queria que vocês trouxessem uma situação difícil que está na vida de vocês, um impasse que, inclusive, vocês já entenderam que não depende de vocês e que, de alguma forma, durante o dia, isso te consome, isso faz com que você se perca de você e, nesse perder de você, você só fica pensando em como dar certo, como ser diferente. Gostaria que você trouxesse essa situação que de alguma forma tira seu sono, tira seu apetite, ou então o contrário, está te deixando na cama, está te deixando com mais fome, está fazendo com que você, conexões importantes, você pode estar negligenciando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria que, por alguns minutos, no silêncio de quem você realmente é, porque você é esse silêncio. A música só está aqui para que você acalme um pouquinho, desacelere o seu coração. E eu só estou falando ainda porque eu só quero te convidar para a atenção no momento presente, aqui nesse momento, nesse agora, tirando o som da voz. Da música e do trânsito. Essa quietude é você. Aqui não tem problema. É nesse lugar que, se você está passando por alguma dificuldade, eu queria te fazer o seguinte convite. Se isso dói, chame essa dor. Deixa, aceite ela, exatamente do jeitinho que ela se apresenta. Nesse aceitar, não demore, só aceite. Ela não é boa, nem é ruim, ela está aí.
silêncio do teu respirar, da batida do teu coração, que você negligencia, porque justamente por ser tão simples, você não faz. Vou ficar em silêncio agora alguns minutos, serão poucos. Mas eu queria que você prestasse atenção apenas na batida do seu coração. No milagre que é estar justamente aqui, rendido, aceitando exatamente esse momento como ele se apresenta. A gente vai ficar alguns minutinhos em silêncio. Daqui a pouquinho eu vou te convidar a voltar aos pouquinhos para que a gente possa encerrar. Tirei a música porque eu queria que você sentisse o incômodo que muitas vezes é não ter algo para preencher como sendo certo ou errado. Ou do quanto a gente se distrai fácil com o que tem lá fora. E é justamente nesse momento que a gente se perde. O que está acontecendo na sua vida só tem uma saída. E ela é tão simples que chega a ser difícil. Aos pouquinhos, vai voltando a sua atenção lá para o seu pé, para a sua canela, para o seu joelho, vai subindo para a sua coxa, para o seu quadril, para o seu tronco, ombros, seu pescoço, a sua cabeça. Quando agora aos pouquinhos vai abrindo seus olhos, se aconchegando. Sabe, gente, quanto mais eu trabalho, mais eu atendo as pessoas, mais eu chego à seguinte conclusão: a vida, ela é um jogo, só que a gente dá muita moral para ela. Nós somos, é como se eu fosse uma jogadora, escolhesse um avatar com algumas peças e eu tô brincando, me divertindo, vou perder algumas vidas no meio do caminho.
mas por eu não aceitar que eu posso, inclusive, ir para um outro trecho, ou, né, perder quantas vidas foi, eu me perco no meio do caminho e eu não volto, não dou play novamente. Ai, Ana, mas a vida não é Candy Crush. Não, a vida é muito mais legal que isso. Para finalizar, essa frase não é satisfatória, mas, em essência, você se torna a causa da sua infelicidade. Por isso, esbraveja e exige que o mundo dê um jeito de fazer você feliz. Essa foi uma das frases mais duras que eu já li e estudei. Ela é do Singer. E infelizmente, ou felizmente, ela faz todo sentido. Em essência, nós somos os responsáveis pela nossa infelicidade. Porém, também somos responsáveis pela nossa felicidade. Certo? Bom, certo nada. Nem certo nem errado, as coisas são como são. Espero que isso tenha feito sentido. Fiquem bem e muito obrigada por feriado vocês estarem aqui com a gente. E hoje, aceitem, porque hoje o nosso coffee será junino e temos até vinho quente. Ah, que é isso, Brasil? Antes, eu gostaria de agradecer o casal e saber se tem pergunta, né? Saber se tem pergunta. Hoje vocês só aceitaram, né? Vocês só aceitaram. Posso fazer um último case? Eu acho que no mundo profissional, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu tive um caso de um menino, gente. Eu acho que eu já falei dele aqui, né? Já falei do menino? Qual foi a última vez que eu chamo todo mundo de menino, amigo? Bom, mas é que esse menino agora completou 30 anos. Ele chegou para mim com muita resistência, muito em de dor, e ele começou a se apaixonar pela questão do corpo de dor e tal. Eu não sabia que ele era dono de uma das maiores empresas de construção ali da região do Balneário Camboriú, enfim, ele e mais 3 amigos, de imóveis de alto padrão, e só que é diferenciado, negócio lá, não sei o que, enorme, ele explica lá, mas... E ele começou, ele foi aumentando os níveis e falou, Dona, agora eu quero, né, apresentei para ele a terapia da excitação máxima, e acho engraçado. Tem uma coisa que é homem e empreendedor, eles riem de mim, é da terapia da excitação máxima. Só que a parte boa desse menino ter 30 anos é que ele falou assim, ok, tá funcionando, tá fazendo sentido essa questão do corpo de dor, vou aceitar. E ele teve um processo de licitação, a empresa dele começou a se preparar para tirar, ele precisava de 12 licenças. E dessas 12 licenças, ele começou o movimento todo do escritório, enfim, foi o Aue. E o que aconteceu? Na licitação, eles perderam. Só que eles ficaram indignados, eles aceitaram? Óbvio que não, porque a gente estava falando de uma transição de bilhões de reais. Bom, ele falou, Dona Ana, agora é a hora desse negócio funcionar. Eu falei, beleza, vamos lá. O que eu faço? Você vai aceitar. Tá, mas ele falou, vou aceitar. Já entendi. Para eu aceitar, então, porque os meus sócios querem parar de ir atrás das outras certificações. Então a gente continua. Continua. Aceito, Ah, mas para que a gente vai precisar? Mas vocês já não tiraram as outras 9? Sim. Qual foi a surpresa? Os sócios ficaram muito bravos, ok? Porque, cara, vai tirar isso, mas pra quê? Não, vamos dar o nosso melhor, vamos, né, tirar as outras certificações. Saiu do céu. A outra empresa que tinha sido contratada não tinha as 3 certificações. Quem é que tinha as 3 certificações? Eles. Mas calma, que não acabou ainda. Ele continuou meu consultorando. Ele já tinha entendido a terapia da aceitação máxima. E depois dessa negociação,
bilionário, a empresa ficou bilionária, eles tinham que, eu não entendo muito bem, tá? Mas eles tinham que entrar no mercado aberto de bolsa, eles queriam fazer isso. No meio do caminho, o que aconteceu? Deu pepino. O que ele aplicou? A terapia da excitação máxima. Um dos pepinos parece que para você entrar, você precisa ter um aporte, que é um aporte bilionário, uma coisa assim, não é? Aí vocês me corrigem. E daí o que aconteceu? A pessoa, o empresário que ia fazer o aporte, deu para trás. De novo, o que ele fez? Terapia da aceitação máxima. Só que os sócios, o que os sócios fizeram? Ficaram resistentes? Não! Óbvio que não. Por quê? Porque da segunda vez que o meu gosto não funcionou lá atrás, a gente não chegou aqui, então bora. Não, mas já estava com tudo certo. Se a gente ficar atrás desse cliente que não deu boa, a gente vai perder outras oportunidades. Dito e feito. Quando eles soltaram aquela negociação, o que aconteceu? Numa conversa assim, né? Sem muitos... Uma mulher falou, não, meu marido estava... A empresa dele, que é de fora, inclusive, estava pensando em investir aqui no Brasil. O investimento, sabe quantas vezes maior? 3. Agora ele quer abrir um orfanato. E eu falei, eu vou começar a cobrar comissão. Gente, funciona. Eu só espero que vocês... Hoje eu só estou aqui conversando com vocês porque eu aplico a terapia da aceitação máxima. Surto no meio do caminho? #tamo junto.